Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Lucas, capítulo 8, versículo 10. E ele, Jesus Cristo, disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Por que o Senhor Jesus pregava o evangelho usando de parábolas? Porque o evangelho é pregado para todas as pessoas, mas ele tem duas finalidades distintas: para a salvação dos que creem e para a condenação dos que não creem. Lucas capítulo 8, versículo 4. E, ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola. Para a salvação dos que creem. Lucas capítulo 8, versículo 10. A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Para a condenação dos que não creem. Lucas capítulo 8, versículo 10. Mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Como nós sabemos se somos do grupo para a salvação dos que creem? Primeiro, nós temos acesso ao Senhor Jesus. Por isso, Ele nos dá a capacidade de conhecer, de ver, ouvir e entender a palavra de Deus. Nós temos ouvidos para ouvir, ou seja, o dom necessário para crer no Evangelho, a fé não fingida. Lucas capítulo 8, versículo 9. E os seus discípulos o interrogaram dizendo: Que parábola é esta? E ele responde: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 10. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 11. Segundo, nós damos o testemunho através de nossos atos quando recebemos a palavra do Evangelho de Deus. Nós produzimos frutos, ou seja, ações de arrependimento de nossos pecados e servimos a Deus. Nós provamos com os nossos atos que temos o ouvido para ouvir, ou seja, o dom necessário para crer no Evangelho, a fé não fingida. Que temos um coração honesto e bom diante de Deus. E damos frutos, ou seja, agimos com perseverança na pregação do Evangelho de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 8. E outra semente caiu em boa terra, ou seja, num bom coração, e nascida produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas capítulo 8, versículo 15. E a semente que caiu em boa terra, ou seja, em bom coração, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Terceiro, nós pregamos, proclamamos, falamos, compartilhamos para todo mundo, todas as pessoas que têm acesso à nossa vida, a palavra da salvação, a luz para as nossas vidas, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas capítulo 8, versículo 16. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para os que entram vejam a luz. Como o Evangelho de Deus é manifestado para a condenação dos que não creem? Primeiro, os que não creem não têm acesso direto ao Senhor Jesus. Por isso, eles não têm a capacidade de conhecer, de ver, ouvir e entender a palavra de Deus. Os que não creem não têm ouvidos para ouvir, ou seja, o dom necessário para crer no Evangelho, a fé não fingida. Lucas capítulo 8, versículo 5. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Lucas capítulo 8, versículo 12. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Os que não creem
não vão entender essa palavra, não vão ver a oportunidade da salvação e vão permitir que o diabo lhes tire do coração essa oportunidade. O poder, a sabedoria e a perfeita justiça divina dá a cada um segundo as suas obras, segundo as suas ações. E são as nossas ações que fornecerão as provas, os testemunhos para a nossa condenação diante de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 17. Porque não existe coisas, ou atos, ou ações ocultas que não haja de ser manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se vir à luz, ou seja, a presença de Deus para sofrer a sua justiça. Lucas capítulo 8, versículo 6. E outra semente caiu sobre um coração de pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade, não tinha amor. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, ou seja, não tem os ouvidos para ouvir, o dom necessário para crer no Evangelho, a fé não fingida, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Lucas capítulo 8, versículo 13. E a semente que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Lucas capítulo 8, versículo 14. Jesus te ama? Sim, mas devemos saber como nós recebemos o seu Evangelho, pois ele dá a qualquer um que tem a fé verdadeira e crê na oportunidade da salvação, porque a qualquer que tiver lhe será dado. Mas ele dá a qualquer um que não tem a fé verdadeira e não crê a justiça divina e a condenação, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Lucas capítulo 8, versículo 18. Vede, pois, como ouvis, porque qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Amém? Dani e Miguel.